Sexta-feira, 19 de junho de 2026. Quase metade do mês 6. E aqui nós estamos. Já parou para pensar um pouquinho nos dias vividos, nos momentos que vocês têm passado, nas conquistas, nas decepções, no avanço daquele que todos os dias nos dá oportunidade, no avanço da transformação da nossa mente. Quem eu era, quem eu sou, como eu estou vivendo, aprendendo com a humildade daquele que moveu o mundo e move até hoje. O maior exemplo, a humildade de espírito, aquele que se mostrou pobre, não pobre de uma forma horizontal, como a gente vê, pobre de espírito, fraco, pobre de espírito com toda a sua humildade. E disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Tomai sobre vós o jugo dele e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E ele, acalma as nossas emoções, acalma a nossa alma. Porque ele disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quando nós olhamos para os feitos de Jesus, nós aprendemos todos os dias. Algumas falas, né? Jesus não foi perfeito, eu, você. Não, ninguém está falando sobre essa natureza humana ser perfeita. Está falando sobre manifestar o perfeito. Quando nós lemos a história bíblica, ele não se colocou como, ele só deixou a essência fluir. Ele deixou que o perfume dele se exalasse por onde ele passava. E alguns, falsos, humildes, invejosos, se incomodavam. Aqueles com o mesmo estado de espírito, aquele que se uniu ao Senhor, é um só espírito com ele, o seguiu. E nós estamos aqui exercendo tudo isso que aconteceu há 1000 anos atrás. Quando você para entender isso, e a cada dia, quando nós acordamos, nós valorizamos mais o presente, que é a vida que Deus nos deu. Não desperdice. Iniciei a reflexão dizendo 20, praticamente já passamos da metade, né? Passamos, 19. Vem aí os festivos agora, o feriadão, tá todo mundo se preparando aí. Alguns já viajaram, outros estão indo hoje, amanhã, domingo, segunda, maravilha. Se divirtam, desfrute, igreja do Deus vivo. Prudência, e não deixe de desfrutar a cada momento quando você abre os olhos e está inalando, exalando este ar. Esse é o propósito de Deus na vida dos eleitos. É que vocês vivam, desfrute da vida, exerçam o amor fraternal e a humildade em espírito dele. Tudo incrível? Sextou. Você está no filtro da graça de Deus. Filtrando a graça, nós vamos evoluindo, nós vamos conversando aqui esses breves minutos, orando, né? Essa oratória aqui e transmitindo através da plataforma para o mundo inteiro. É assim que eu creio. Que seja feita a vontade de Deus e que nós somos as vozes dele que venham a ecoar, que venham edificar, que venham exortar, consolar na mente dos eleitos dele. Humilde. Eu ouço muito essa palavra, nós ouvimos, eu sou humilde. Qual a diferença do humilde e daquele que é o falso humilde? O humilde, ele age por amor a Deus e ao próximo. Ele busca agradar a Deus. E o falso humilde, irmão? O falso humilde, ele age para ser visto, elogiado,
ou manipular a opinião alheia. Isso é normal, é. Vamos falar sobre isso? Vamos, para a gente não julgar, mas aprender a identificar, né? Até nós mesmos, sabe? Você está agindo com humildade em espírito mesmo? Ou você está sendo falso, humilde, para ser visto ali? Hein, Sandro? A primeira pergunta de uma exortação que vem de Deus tem que ser para você. Não, eu estou me colocando aqui, eu tenho a humildade em espírito. Por quê? Esse ser falso humilde, não, eu não sou. Não é sobre você ser, não é sobre você não ser. É sobre isso aqui, ó. Natureza humana. Ela é falsa em humildade. Ela é falsa em compaixão. Ela é falsa. E a gente, nosso cérebro, acha que temos controle. Não. O controle é dele. Ele ensina a nós a educarmos. Eu sempre leio aqui, quando vem na mente, 1 Coríntios 10:13. Não veio sobre vós tentação senão humana. Ó, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que mediante as tentações vos dará escape para que possa suportar. Seus olhos abriram. Você exerce o amor. Claro, tem pessoas que já têm isso enraizado nela, é muito difícil, né? Ela até tenta, mas não consegue. Olha o Judas, filho da perdição. Pedro foi um falso humilde? Disse que era humilde, amava? Não. Pedro, no momento do aperto, não negou. O falso humilde, ele não reconhece o erro. E nós vamos falar sobre isso aqui. Eu quero começar com Filipenses 2, trazendo a humildade que nós buscamos exercer. Isso é muito lindo. Onde Paulo fala sobre sermos imitadores dele. E é a nossa essência que imita ele. Portanto, se há algum encorajamento em Cristo, Filipenses 2:1, a seguir, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, e se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. Ó, pensai nas coisas que são de cima. O mesmo amor, um só Espírito e uma só mente. Nada façam por ambição, egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo. Seja o modo de pensar. É essa humildade que tem que transparecer na vida dos eleitos de Deus. Quando nós aprendemos com a bússola da vida, essa palavra precisa estar aqui, ó. Pensai nas coisas que são de cima, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é honesto. Aqui é o local do exercício, antes do exercício físico. O exercício espiritual, ele é mais proveitoso do que o físico. Porque é o espiritual que me prepara, que nos prepara. Quando você vai exercitando, não significa que será maravilha, mas vamos vencendo aí basicamente 90% disso aqui. Não veio sobre vós tentação senão humana. Então esse é o ser humilde. Mas tem um ser, irmão, falso humilde na Bíblia? Mateus 23:5. Ah lá, eu até falei sobre ele essa semana, não o 23:5, mas algumas coisas de Mateus 23:5. Mateus 23, no caso. Em Mateus 23, no 5, é o 5, Sandro? É. Ele está falando com os fariseus, com os escribas. Para o povo eles eram humildes. Conheciam a Torá, falavam, mas ali tinha um ser diferente chamado Jesus. Com discernimento, com sabedoria que hoje se manifesta em você.
Quando esse falso humilde chega no seu trabalho ou diz que é amigo ou na sua família, o ser imitador de Cristo se manifesta em você. Você começa a ver. Todo mundo, você viu como ele é bom, como ele é amigo. Você talvez não se exponha, né? Porque não é todo lugar que você tem que falar sobre sua opinião, mas dentro de si. O Espírito já bradou. Não como julgamento, mas como sabedoria. Eu não vejo da forma que eles estão vendo. Talvez até no íntimo você fale, aquele rapaz, aquela moça, aquele senhor, aquela senhora, não é humilde. Ali é uma falsa humildade. O que mais tem hoje na internet, né? É uma falsa humildade. Pregam aquilo que, quando você vai olhar de forma águia, não vivem. É normal, viu? Tudo que fazem para serem vistos pelos homens. Fazem seus filactérios. O que é filactérios? É o que eu disse, né? Filactérios era uma espécie de um negócio que ficava aqui na testa dos líderes religiosos. A Torá ficava aqui, né? Tipo, algo para eles não esquecerem, né? Era o filactérios. Ficava aqui, que aquilo, na mente deles, eles tinham a Torá na mente, mas era olho por olho, dente por dente, eles não viviam. Bem largos e põem longos enfeites em suas vestes. Amam os lugares de honra nos banquetes, os assentos mais importantes nas sinagogas e as saudações nas praças, e que as pessoas o chamem de mestre, doutor, rabi. Nós temos que ter cuidado com a nossa profissão, com tudo que nós somos elogiados. Não é você se fingir falso humilde. Como eu digo sempre, né? Louvado seja Deus. Não é que eu não gosto de elogio. Louvado seja Deus porque eu estou colocando ele acima dos elogios para que eu não venha me enaltecer. É sobre isso. Mas é bom o elogio. Pô, você é um maravilhoso profissional. Pô, você é bonito. Pô, você é bonita. Mas você não pode deixar que o ego seja acima da humildade que você tem. Eles? Mas aí chegou Jesus. Era com eles que Jesus tratava. Jesus ficava dizendo, você não faz aquilo, você não. Jesus fazia isso, ó. Pense. Vocês têm maturidade para pensar, não tem? Como eu falo sempre, ele fala sobre a mulher de adultério. Ele diz, eles tentam pegar ele na moeda de César, ele dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Eles perguntam por quê, tentando trazer a vaidade. Ô Jesus, por que os seus discípulos não jejuam e o discípulo de João Batista já, ó, trazendo um confronto? E você olha assim, olha ele que diz que é humilde, já. Você consegue decifrar, sabe? Sobre isso. E ele vai nos ensinando. A humildade reconhece erros, limitações com sinceridade, confessa a dependência em Deus. O falso humilde, ele minimiza ou nega a conquista de forma fingida, tá vendo? Chama atenção. Ah, nem fiz nada, né? Exemplo. Ou usa uma falsa autodepreciação para receber elogios. A reação ao reconhecimento ou uma crítica, né? O que é que o humilde faz? O humilde, ele permanece sereno tanto no reconhecimento quanto na crítica. Não busca autopromoção. Falso humilde, ele quando não é elogiado, ele fica se sentindo, né? Fica ressentido ou revela orgulho. Não é assim? Ele reage na defensiva ou agressivamente quando é desmascarado. Consistência. O que é que o humilde faz para finalizar? Na consistência, coerência entre o coração e a ação e a humildade contínua. Permaneça em tudo buscando ser exemplo com aquele que nós imitamos todos os dias. Eu imita sim, tudo que você faz de bom, você está imitando ele. De bom de dentro para fora. Não para ser visto pelo outro. A caridade, a generosidade, o amor altruísta é sem querer nada em troca. O falso humilde na consistência, ele aparece em público quando convém, desaparece e fica, né, em privacidade ali, movimentando as coisas. Então tudo isso, meus amados irmãos, tudo isso
É uma diferença entre a carne e o espírito. Tudo está envolvido entre a carne e o espírito, carne, espírito, carne, as duas naturezas. A natureza espiritual no plano vertical e a natureza humana, que precisamos ter cuidado. Que vocês vivam um melhor final de semana da vida de vocês. Não esqueçam de praticar, porque prática espiritual é melhor e é a primeira e a mais importante do que tudo. Amanhã é sábado, hoje tem jogo da nossa seleção, vamos vibrar energia positiva, já deu tudo certo, Copa do Mundo tá aí, festas juninas, vivam, desfrutem, mas não esqueçam de cuidar da natureza que está pronta, perfeita, que é essa aqui. Até segunda, irei deixar uma reflexão na permissão do Eterno, depois vou descansar, mas não vou deixar de colocar aqui umas gravações para a gente ir refletindo. Se eu tiver o tempo para onde eu vou, no local que eu vou estar, eu vou gravar e vou deixar aqui umas pequenas reflexões. Juntos, corpo de Cristo, fazendo o que está no, fazendo aquilo que foi proposto no nosso coração, na nossa caminhada, na nossa mente, que o Pai nos concede todos os dias. Tudo incrível, graça e paz. Forte abraço, meus irmãos.